Bem-vinda à semana do seu recomeço. Depois de semanas intensas, de muita ruptura, de muitos encerramentos e de muitas ilusões sendo quebradas, começamos um novo ciclo. Essa semana traz muita energia de recomeço, mas também um recomeço que começa de dentro. Essa semana traz a oportunidade de fazer um mergulho nas suas emoções, de compreender melhor certos padrões emocionais e estabelecer novos limites. Então é uma semana de recomeço real, onde primeiro a gente se confronta com o nosso mundo interno e terminamos a semana com uma energia muito mais otimista, sociável. E eu vou te guiar por cada um dos aspectos dessa semana, então fica comigo até o final. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os símbolos do céu em direcionamento concreto aqui na Terra. Se autoconhecimento faz parte do seu caminho, você está no lugar certo. Então já aproveita para se inscrever no canal, que assim você não perde os vídeos de previsão semanal e também os vídeos sobre astrologia, sem misticismo, sem estereótipo, só o céu traduzido com seriedade. E a segunda-feira começa com algumas mudanças. Já começamos com uma nova temporada solar. O Sol entra no signo de Libra, inaugurando aí uma temporada voltada para troca com o outro, para o equilíbrio, para a harmonia, para a estética, mas, como sempre, eu sempre faço um vídeo específico para cada temporada do Sol, então fiquem de olho aqui no canal, porque vamos falar sobre a temporada libriana, sobre os passos não só do Sol durante essa temporada, mas também os encontros e os aspectos mais importantes do mês. Então, se você não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreva para não perder o vídeo sobre a temporada de Libra. Neste dia, a Lua também está no signo de Libra e ela se encontra com Mercúrio também em Libra. Então, estamos de fato falando de um dia de harmonia, de equilíbrio, de justiça também, onde se busca compreender todos os lados de uma situação, porque estamos falando desse Mercúrio, né? A Lua, ela está ganhando luz, acabamos de iniciar, né, uma nova lunação no eclipse em Virgem, né? Então iniciamos uma nova lunação e agora a Lua já começa a ganhar luz, então voltamos a ter mais movimento, é o reinício, é a esperança, digamos assim, após tantos chacoalhões, principalmente desses 2 últimos eclipses, igual já conversamos nos últimos vídeos aqui do canal, e agora a gente inicia esse novo ciclo, tanto lunar quanto solar, com esse foco mais harmônico, né? Porque também temos Mercúrio aqui que está encontrando essa lua na segunda-feira. Então, é sim um bom dia para trocas, para negociações, para conversas, para acordos, porém, é importante que a gente se lembre também que a regência de Libra é Vênus, e Vênus está debilitada aqui no signo de Virgem. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Nesse momento da troca, da conversa, a gente tem que tomar cuidado com apontar o dedo, com o excesso de crítica, tanto para com o outro, quanto para nós mesmos, o excesso de rigidez. Então é necessário a gente se abrir um pouquinho mais para essa questão do equilíbrio entre o eu, entre o outro, entre a aceitação e a cobrança, entender melhor as falhas tanto dos outros quanto dos sistemas, ainda mais que a gente está saindo de um período conturbado, onde muita coisa foi chacoalhada, muitos sistemas foram rompidos, muitas relações também podem ter sofrido algumas rupturas, então agora a gente começa a emendar as fissuras, né? Só que para isso é preciso paciência, calma, equilíbrio e evitar cair nesse padrão aqui de crítica excessiva. Temos uma outra mudança na segunda-feira, que é Marte, que sai de Libra, onde ele estava exilado, ele não fica bem para exercer suas funções e entra em Escorpião, o seu domicílio. Escorpião é o domicílio noturno de Marte, então toda essa questão de ação, de defesa, ela é voltada para uma energia mais estratégica. E é engraçado perceber que essas mudanças acontecem no mesmo dia, né? Então, o Sol entra em Libra no mesmo momento em que Marte entra em Escorpião. Então, iniciamos um novo ciclo solar com Marte também indo para o seu domicílio, reforçando o equilíbrio entre essas duas energias de
que é, bom, eu tenho que olhar mais para o outro, eu tenho que aprender a ceder em alguns momentos, mas eu não vou fazer isso de maneira cega, né? Eu vou analisar muito bem tudo primeiro, eu vou fazer concessões de forma estratégica. Então, eu vou observar antes de tomar uma atitude, eu vou observar antes de reagir. Então a gente tem essa energia bem estrategista no ar, porque principalmente Marte em Escorpião, né, traz essa questão mais observadora, e Libra também tem muito essa questão da estratégia no sentido de persuasão, de conseguir compreender o que o outro quer ouvir e falar a coisa certa, na hora certa, ainda mais com Mercúrio aqui. Então, segunda-feira inicia um novo ciclo e já traz muito essa energia de um novo começo com mais postura, sabe? Então a gente sai de um período bem conturbado, de muita confusão, de muita ruptura, e agora a gente recomeça com seriedade, recomeça com calma, recomeça com estratégia, recomeça com observação. Então, segunda-feira é um ótimo dia para recomeços, para planejamentos estratégicos. Então, pode ser negociação no trabalho, estratégia no trabalho, questões sociais, né, nos grupos sociais, na sua vida pessoal. Na vida pessoal, é ótimo para a gente conseguir também buscar harmonia e equilíbrio com perseverança, porque a gente tem o Marte em Escorpião que traz muito essa questão da obstinação, de ir até o final. Então a gente tem uma energia cardinal de Libra que impulsiona os novos começos, com a energia de Escorpião que é fixa, que é obstinada, que vai até o final. E aí a gente tem também toda essa galerinha aqui em Libra respondendo para Vênus em Virgem, que a gente viu que tá em queda, tá debilitada, então tem que tomar cuidado com o excesso de crítica que tira esse prazer venusiano, né? Mas por um outro lado, traz essa questão de aprimoramento, de melhoria de processos, melhoria também da nossa saúde. E na terça-feira a gente vai ter a Lua em Libra brigando com Júpiter em Câncer. O que a gente tem aqui, né? A gente tem uma briga entre um padrão emocional que busca harmonia, equilíbrio, concessão, versus Júpiter que está bem posicionado, né, em Câncer, que traz esse olhar ampliado para as nossas questões emocionais, de nutrição, de se sentir acolhido, amado. Então, há aqui uma disputa clara, né, entre será que a sua concessão não tá deixando de levar em consideração questões emocionais importantes para você? Mas que a gente tem o Sol em Libra fazendo uma oposição aqui com Netuno em Áries. A gente conversou bastante sobre Netuno em Áries nos últimos vídeos, da questão que ele traz de um certo devaneio, uma fantasia, traz sim muita esperança em Áries, né? Essa esperança de um novo começo, de um início, de uma nova fase da vida com muito mais independência e tudo mais, porém traz a fantasia. Então a terça-feira é um dia que a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de fantasia em cima desse recomeço, esquecendo de questões emocionais muito importantes. Então é importante que a gente não deixe de lado esse questionamento do o que me nutre lá no fundo, o que o meu mundo interior está precisando. O Sol em Libra também faz um trígono com Urano em Gêmeos, trazendo insights, rupturas, ideias inovadoras para que a gente possa fazer diferente sim nesse novo ciclo. Mas o Sol, ele também já tá aplicando um aspecto aqui com quem? Plutão, que fala das forças invisíveis e levando em consideração esse contexto do dia, que fala dos padrões internos que a gente pode estar ignorando, Plutão cumpre esse papel aqui de lembrar que, ó, não vamos esquecer dos verdadeiros porquês, das verdadeiras motivações. Vamos sair um pouco da superfície e compreender as nossas verdadeiras motivações, os padrões que fazem com que a gente esteja agindo dessa maneira. Então continua sendo um dia muito potente, tá, gente? Com toda essa ideia, esse contexto de recomeço. Seguimos na mesma vibe da segunda, porém com esse alerta de calma lá, não vai se esquecer dos seus padrões internos. Não faça com que esse recomeço seja, na verdade, uma fuga de si mesma, uma fuga das suas dores, uma fuga dos padrões emocionais que você não quer enfrentar, porque Plutão vem aqui, ó,
trazendo todos esses padrões invisíveis, falando, se você não olhar por bem, ai querida, você vai olhar por mal. Mas de alguma forma você vai olhar, que ele tá colaborando aqui, ó, com o Sol, que fala justamente da consciência. Na quarta-feira, a Lua entra em Escorpião também, então já muda um pouco mais o humor do dia. Saímos da sociabilidade, da negociação, na questão de humor, tá, gente? Mas não vamos esquecer que o Sol permanece em Libra, Mercúrio permanece em Libra, então a questão social da troca sempre vai estar no plano de fundo. Mas a questão mais emocional, mais próxima na quarta-feira, mais ligada aos humores que oscilam mais, tá voltada para uma questão mais introspectiva, ainda mais que essa Lua, ela se encontra também com Marte. Então, isso pode trazer também muita intensidade emocional, reações emocionais impulsivas, explosivas, ainda mais que essa turminha do barulho aqui, essa duplinha, Lua com Marte, vão fazer uma quadratura com Plutão. Então, tem uma energia emocional intensa no campo coletivo. Pode ser também um indicativo de conflitos, né? Então, a gente vem de uma série de questões políticas que a gente vem conversando, principalmente relacionado aos eclipses, tá? Eu não vou repetir tudo que a gente já conversou. Se você ainda não assistiu o vídeo dos eclipses, recomendo que assista, da semana dos eclipses, né? Que tratou bastante dessa questão política. E aí a gente recomeça, né? Começa um novo ciclo muito focado nessa questão social, da troca e tudo mais. Só que na quarta-feira, o que é exposto são as situações que não tiveram como chegar num acordo. Então, a gente pode ter tentado, né, equilibrar, a gente pode ter tentado chegar num acordo, mas quarta-feira chega expondo aquelas situações que não teve jeito. Tanto na questão social, como eu falei, que pode indicar, né, alguns conflitos intensificando ou surgindo, e na questão pessoal pode mostrar justamente aqueles padrões emocionais que a terça-feira já apontou aqui, né, com a quadratura de Lua e Júpiter. Ó, olha aqui para parte emocional. E aí a quarta-feira chega explodindo tudo aquilo que foi ignorado, que você não conseguiu harmonizar, equilibrar. Então, observe muito bem as suas reações emocionais da quarta-feira, porque apesar de intensas, apesar de poderem causar alguns conflitos, elas têm muito a dizer sobre o seu mundo interior. Até porque a Lua também vai fazer um sextil depois com a Vênus. Lembra que falamos que essa Vênus aqui em Virgem, ela tá assim debilitada, né? Porque as questões de prazer, de harmonia, de alegria que Vênus representa não tem força para se expressar no território virginiano, mas ela traz a questão do aprimoramento. Então, depois da explosão emocional, depois que eu descobri tantas emoções que estavam reprimidas e que chegou num ponto que eu não consegui mais lidar com elas, eu consigo fazer algo para melhorar minha relação com esses padrões emocionais, ou melhorar as situações que esses padrões emocionais mostraram para mim que não estavam funcionando bem. Na quinta-feira, a Lua segue em Escorpião ao longo do dia inteiro sem fazer aspectos maiores com outros planetas. Então isso mostra que essa intensidade escorpiana não encontra vazão, né? E ela tá ganhando luz. Então é importante que a gente entenda também esse simbolismo das fases lunares para entender que quer dizer que, apesar de ter uma intensidade crescente, né, dentro da gente, nessa quinta-feira, essa intensidade que cresce não encontra canais de manifestação, o que pode ser até algo positivo, levando em consideração que no dia anterior, na quarta-feira, pode ter se manifestado até demais em situações um pouco destrutivas. Então, quinta-feira é um dia de recuperação emocional depois de intensidades, conflitos e embates da quarta-feira. É um dia de depuração emocional, porém, na madrugada de quinta para sexta, 2 horas da manhã da sexta-feira, a Lua ela já vai fazer um trígono, né, com esse Júpiter aqui em Câncer. Então, é um aspecto que a gente já sente desde a noite da quinta-feira. Então, ao longo do dia tem essa questão de falta de expressão no mundo externo, de uma intensidade emocional crescente, mas à noite já tem esse trígono aqui com Júpiter em Câncer, que fala, né, do acolhimento, do pertencimento. Então, se você se permitir compreender os recados, principalmente da quarta-feira, né, das emoções que vêm de forma mais explosiva, e se permitir uma certa introspecção na quinta-feira para compreender toda a intensidade emocional que explodiu na quarta, na quinta noite, você tem a capacidade de ter um dia
com mais intimidade, uma noite, perdão, à noite você tem a capacidade de ter momentos de intimidade emocional com você mesma, onde você consegue se proporcionar acolhimento, carinho, nutrição, até porque você descobriu muita coisa sobre você nesses últimos dias. Muitas questões emocionais que vieram à tona te trouxeram muito conhecimento sobre si, sobre a sua vida, e aí você vai saber exatamente o que você precisa para se nutrir emocionalmente. Então, na quinta-feira à noite, se permita fazer exatamente aquilo que te dá carinho, nutrição emocional, sensação de casa, de colo. Então, você quer ficar com a sua pessoa favorita? Vai ficar com a sua pessoa favorita. Você quer um colinho de mãe? Vai pra casa da sua mãe. Ou, pelo contrário, você quer ficar sozinha assistindo um filme que você adora? Faça isso. O importante é que você se permita ter um momento de acolhimento, de nutrição, de colo emocional para se recuperar da intensidade emocional dos últimos dias e para que também você se mande um recado de autocuidado, de ó, eu tô aqui por você. Você falando pra você mesma, né? Ó, eu sei o que te nutre emocionalmente e eu tô aqui pra proporcionar isso. E aí na sexta-feira a Lua, antes de mudar de signo, ela faz um trígono também com Saturno em Peixes. Peixes que também é uma energia sensível, mas com Saturno aqui ele cobra mais disciplina, né? Saturno aqui pede a questão de colocar limites entre eu e o outro, o limite no sacrifício, na doação, né? E se você parar pra pensar, essa é uma continuação do autocuidado que a gente conversou da quinta-feira à noite, porque o autocuidado é também se permitir se entregar amor, afeto, carinho, nutrição da forma que funciona pra você, mas também é saber colocar limite. Autocuidado também é falar não pro outro. Então, a sexta-feira vai trazer muito essa questão de o quanto que colocar limites é necessário. Então, você pode perceber quais limites precisam ser impostos na sua vida para que você cuide melhor do seu campo emocional. Então, a gente vê que é uma semana de muita revelação emocional sobre nós mesmas, porque a gente tem uma tendência de pensar muito no outro, né? Nossa, revelação emocional, será que eu vou saber se fulano gosta de mim? Será que eu vou saber se cicrano gosta de mim? Será que eu... É sobre você, gata, essa semana. É sobre os seus padrões emocionais, são sobre as emoções que ficaram reprimidas e precisaram de vazão, e por conta disso alguns conflitos podem ter surgido, só que a partir desses conflitos você pode ter percebido situações que você engoliu por muito tempo e é por isso que elas explodiram. Então você percebeu aquilo que não dá mais pra aguentar na sua vida, as emoções que não dá mais pra reprimir. E aí você percebeu o quanto que você precisa se acolher, se nutrir e percebeu que autocuidado também é falar não. Também é colocar os seus limites. Também é falar, eu não vou mais permitir essa situação na minha vida. Porque eu permitia anteriormente e olha no que deu. Eu engoli tanto sapo e olha o que aconteceu essa semana. Eu não aguentei. Eu entrei em erupção. Então, a partir de agora, eu não aceito mais essas situações que me colocaram nesse estado emocional. Então, essa semana tem muito essa conotação de recomeço, de um recomeço com aperfeiçoamento, com melhoria, buscando o que é melhor para você, mas começando de dentro. É um recomeço que começa de dentro para fora. Primeiro, ajustando os seus padrões, os seus limites, as suas barreiras, para depois isso refletir no mundo externo. E aí depois no comecinho da noite, lá para 6:30 da tarde, a Lua pula aqui para Sagitário, então já traz mais expansão, mais vontade de crescimento, de explorar coisas novas. E essa Lua vai fazer um trígono assim que entrar em Sagitário, né? Com Netuno em Áries, então eu não vou nem repetir aquela questão da ilusão, né? Que a gente já tá com um olho afiado para perceber, né? Para não ir pro excesso de otimismo, mas traz otimismo, traz aquela visão, né, com mais esperança para a vida, só que também vai fazer uma oposição com Urano aqui em Gêmeos, falando que, gata, calma lá. O excesso de possibilidades pode ser justamente a armadilha que vai impedir o seu processo. Então, ótimo que você se sinta otimista. Permita com que esse otimismo penetre no seu coração e faça com que você perceba que sim, é uma nova fase da sua vida, é um novo momento e você tem todo o direito de se sentir esperançosa, só que você não pode fazer com que essa esperança entre por uma questão de devaneio, de você achar que você pode fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Agora o céu é o limite, agora eu vou fazer tudo o que eu não fiz até agora. Calma.
Lembra que falamos que é um processo de dentro para fora, que primeiro você tem que se reconhecer, porque não adianta você sair atirando para tudo quanto é lado, sendo que na verdade você nem sabe exatamente o que você quer ainda. Então é sim um recomeço, mas estamos na fase 1 do recomeço, que é se compreender, se entender, se depurar emocionalmente, deixar padrões emocionais que não estão te servindo para trás, começar a entender mais o que você quer da vida para depois conseguir mirar em algo certeiro. Então, sexta-feira tem esse, principalmente no final, né, da tarde, tem essa questão de nossa, eu tô tão empolgada que eu vou atirar as minhas flechas para tudo quanto é lado e aonde cair, beleza. Não, calma, né? Porque isso pode fazer com que haja rupturas em situações que você não queria que tivesse. Então, vamos dar uma segurada, mas é um ótimo dia para diversão, gente. Sexta-feira à noite para sair, né? Tem que tomar cuidado de novo com essa questão do exagero, tá? Essa oposição aqui com Urano traz um pouco de atenção. Então, vamos tomar cuidado principalmente nos transportes e tudo mais, mas é um dia de muita sociabilidade, muito bacana para sair com os amigos, para se divertir, para fazer uma coisa leve. Ai, enfim, os refrescos, né, Isa? Depois de um mês, meu Deus! E na madrugada de sexta para sábado, essa lua também faz um sextil com o Sol em Libra, que então reforça ainda mais a conotação social da noite e da madrugada. E aí, no dia 27, tem uma coisa muito engraçada, assim, que a gente pode pensar que é o seguinte: na sexta foi o dia de chutar o balde. No sábado você vai querer ir buscar o balde. Porque essa lua em Sagitário faz uma quadratura justamente com a Vênus em Virgem, que tem essa questão de rigidez. A Vênus que fala muito, né, do prazer, da diversão. Quando ela tá em Virgem, ela trava um pouco. Tem muitas amarras para esses setores da vida. E aí a Vênus pede mais o que aqui em Virgem, né? Melhoria, disciplina, aprimoramento, rigidez, regras, planilhas. Então, o balde que você chutou ali na sexta, quando você tava, a vida é uma maravilha. Sabe aquele meme? O que que é a vida? A vida é uma maravilha. Você tava vivendo esse meme. Só que aí você acorda no sábado com aquela ressaca. Pode ser uma ressaca física, né? Se você se esbaldou aí na bebida, ou aquela ressaca moral de, meu Deus, o que que eu fiz? Ou ainda uma vontade de, não, agora eu tenho que cuidar da minha saúde, agora eu tenho que organizar a vida. Ou ainda não só a vontade, mas a necessidade. Pode ser que no nível emocional você ainda esteja nessa vibe da curtição, da expansão, do otimismo, mas situações externas te peçam um pouco mais de organização e disciplina. E na madrugada de sábado para domingo, essa lua vai fazer um sextil com Mercúrio em Libra, que favorece também as trocas, uma troca mais leve. E como ela é na madrugada, né, esse aspecto acontece na madrugada, já se sente desde a noite do sábado. Então a noite do sábado também é um bom dia para sociabilizar, para trocar, para conversar de uma forma mais leve, mais espontânea. Então, o que pode acontecer aqui na sexta, você meteu louco, curtiu muito a vida, aí no sábado você acordou com aquela ressaca moral, um pouco uma necessidade de organizar a vida e falar, meu Deus, não, eu tenho que organizar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas aí chega no final do dia, você fala, organizei bastante coisa, posso curtir de novo, tá na hora de eu curtir de novo, de eu trocar, de eu sociabilizar. E aí no domingo a lua continua aqui em Sagitário, só que ela não faz aspectos maiores com outros planetas, então toda essa energia de otimismo, de exploração, de buscar novas situações, novas conversas, novos conhecimentos, não encontra uma manifestação no mundo externo. Então é hora de dar uma sossegada, de se recuperar um pouco de um final de semana que pode ter sido agitado socialmente, porque na madrugada de domingo para segunda, essa lua vai fazer uma quadratura com Saturno aqui em Peixes, e essa quadratura ela é sentida desde a noite de domingo, e Saturno meio que chama pra chincha, cobra mais responsabilidade. Então, tivemos um final de semana bem sociável, embora o sábado possa ter exigido, né, algumas tarefas mais concretas, e aí domingo termina numa vibe um pouco mais sossegada. Ainda tem essa energia otimista, né, de Sagitário, só que sem manifestações concretas na realidade, fica algo mais no campo emocional mesmo, e no final da noite começa a vir uma certa melancolia no sentido de encarar as limitações da realidade. Então a semana termina com aquela sensação de, tá, eu tô num novo caminho,
tá dando certo, eu descobri muitas coisas sobre mim essa semana, eu ainda tô otimista com esse novo caminho que eu vou trilhar, mas eu já começo a perceber um pouco as limitações da vida em cima dos meus planos. E assim encerramos uma semana que nos levou por uma jornada interna e externa. Uma semana que fez a gente enxergar muitos padrões emocionais que precisam de transformação, mas que justamente é essa transformação que nos prepara para receber esse novo ciclo, esse novo caminho que começa agora na nossa vida. E eu desejo que você receba esse novo ciclo de braços abertos. Lembre-se que toda travessia começa dentro e a gente se vê no próximo vídeo.